Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo, Diário do Aluno de Direito. Quero falar hoje sobre o Direito Penal 2. Vamos falar sobre livramento condicional. Foi na aula do dia 28/5/2020. Num outro vídeo eu comentei sobre o finalzinho de concurso de crimes e agora eu vou falar sobre livramento condicional, já atualizado no novo pacote anticrime, tá bom? Olha só, o livramento condicional ele também integra o ideal de ressocialização do condenado. Ele então se trata de uma nova oportunidade do condenado conquistar a sua liberdade, né? Cumprir a sua condenação em liberdade, tá certo? Fica comigo aqui. Olha só que ele exige o cumprimento de requisitos objetivos e requisitos subjetivos, tá bom? Está previsto sobre tudo isso no Código Penal e na LEP. No Código Penal, nos artigos 83 até o 90 e na LEP, dos artigos 131 até o 146, tudo bem? Sendo assim, para que possa ser conquistado o livramento condicional, o condenado precisa estar na PPL. O que é PPL? Pena privativa de liberdade, tá? Ele precisa estar cumprindo essa pena e precisa estar ainda com as penas somadas, faltando aí o cumprimento de 2 anos ou mais, tá bom? Para cumprimento da sua pena. Uma outra observação importante é que nesses casos de cumprimento, se ele for réu primário com bons antecedentes, ele tem que ter cumprido 1/3 da sua pena. Agora, se ele for reincidente, ele tem que ter cumprido metade da sua pena. Agora, se ele for um reincidente específico, já vamos falar sobre isso, ele tem que ter feito 2/3 da sua pena. E o que seria aí um reincidente específico, hein? O que seria isso? Olha só, quando a gente fala reincidente específico, nós estamos aí com 3 teorias, tá? As 3 teorias que tratam sobre reincidente específico diz assim, ó, a primeira, diz que se ele cometer um crime hediondo, é reincidente específico se ele cometer outro crime que está nas leis de crimes hediondos. Agora a segunda teoria, se ele cometer um crime hediondo, tráfico de drogas, novamente, etc., também vai ser uma segunda teoria, que é um reincidente específico, né? Que são leis especiais aí. Ou se ele cometer um crime de mesma objetividade de natureza jurídica, tá? Crime contra a vida, crime contra a vida. Qual é a teoria mais utilizada? A corrente mais utilizada é a corrente número 1, que fala que se ele cometer um crime hediondo e cometer outro crime dentro das leis de crimes hediondos, ele é um reincidente específico. Esses são os requisitos objetivos. Agora vem comigo e vamos falar sobre os requisitos subjetivos. Olha só. Aqui, nós estamos falando que ele precisa ter cumprido a reparação de dano se houver. Ah, mas a vítima não pediu na esfera civil a reparação de dano. Mas aqui, para ele conquistar o livramento condicional, é obrigatório que ele tenha reparado o dano, tá bom? E que não tenha cometido faltas graves aí dentro do cárcere, dentro do presídio, tá bom? Para que se tenha esse direito de buscar. Por isso que ainda estamos no requisitos objetivo. Reparar o dano e também não cometer faltas graves ainda é requisito objetivo, tá? O que seria as faltas graves? Está prevista lá no artigo 50 da LEP. Então, as faltas graves está lá previsto no artigo 50 da LEP, tá? E merece sempre destaque na questão de sua legalidade e etc. Ou seja, se agora está valendo também sobre o perfil genético. Se ele se recusar, ele comete uma falta grave. O perfil genético é tudo que despende do nosso corpo. Então, se for solicitado, ele é obrigado aí a fornecer um perfil genético, tá bom? Para ele conquistar o livramento condicional. Vale sempre lembrar, ninguém é obrigado a nada, né? Mas se ele busca um livramento condicional e se for solicitado o perfil genético, ele não quiser cumprir o perfil genético, ele comete uma falta grave também. É por isso que se discute bastante sobre isso. Mas olha só, requisitos agora objetivos. Todos esses requisitos objetivos. E agora requisitos subjetivos. Que precisa bom comportamento, né? Dentro do cárcere ele tem que ter bom comportamento. Olha só como vai valer agora o seu relacionamento dentro do cárcere. Um bom desempenho laboral. Poxa, como é que é o desempenho laboral? Sim, isso mesmo. O condenado não trabalha para fazer remir a sua pena, né? Ele trabalha lá 3 dias e ganha 1 dia de pena. Ele estuda 3 dias durante 4 horas por dia e ganha 1 dia de pena. Então, isso mesmo. Então, agora ele vai mostrar aqui que ele tem aptidão para as coisas, né? Ele pode ter feito um curso profissionalizante e
tudo isso vai ajudá-lo para um próximo item de requisito subjetivo, que é ele prover a sua subsistência. Mas ele está preso, ele está cumprindo a pena, né? Em pena privativa de liberdade. Como é que ele vai prover a sua subsistência? Ele vai provar mostrando justamente isso, que lá na questão laboral ele trabalhava direitinho, ele fez curso profissionalizante, ele tem como ter aqui fora, né? No ambiente fora da cadeia, ele tem como conquistar emprego, tá? Agora, se ele era um condenado que trabalhava sim, mas relaxado, nem aí com as coisas, isso não vai mostrar um bom comportamento laboral, tá bom? E aí, nós temos aí que ele tem que ainda, além de comprovar que ele não vai cumprir, não vai tender a fazer novos crimes, né? Então ele vai passar por um exame criminológico, tá bom? Condições aí de manutenção desse livramento. Quando ele conquistar o seu livramento, o que ele precisa saber? Ele tem que ter uma ocupação lícita, tem que comunicar ao juiz de suas atividades, não mudar de comarca, não frequentar certos lugares e recolher-se em horário determinado pelo juiz. Quando começa esse livramento, ele vai começar sempre com uma audiência chamada admonitória. Audiência admonitória. É uma audiência solene, onde todos os presos estarão assistindo essa audiência e ele vai receber um salvo-conduto. Mas todos os presos vão saber o motivo que ele conquistou o livramento condicional, tá? Tá lá no artigo 137. E como é que se revoga aí? Ele perde a condição do livramento condicional, previsto no artigo 145 da LEP. Se ele cometer uma infração penal, o juiz pode revogar aí o seu livramento condicional. Vale sempre lembrar, faltava 2 anos para ele cumprir a sua pena privativa de liberdade, tá bom? Dentro da privativa de liberdade. Ele conquistou esse direito de livramento condicional. Ele pode cumprir os 2 anos em liberdade. E aí, 1 ano e 8 meses, ele já cumprindo o livramento condicional, cumprindo a sua pena, ele comete uma outra infração, ele comete algum outro crime, ele volta para a cadeia, ele perde esse período que ele estava aqui fora. Olha só, então se ele fazer 6 anos e mais 2 anos de livramento condicional, um exemplo, ele tinha 8 anos de condenação ele tinha 8 anos de condenação, ele cumpriu 6, faltava um exemplo, tá? Um exemplo aqui, porque tem que aquelas regrinhas, se ele for primário, se ele for reincidente, se ele for reincidente específico, é só fazer a regrinha, só pra gente conversar aqui. Então ele saiu para cumprir os 2 anos aqui fora. Cumpriu os 2 anos aqui fora em liberdade, acabou, morreu o assunto. Acabou, porque se conta. Agora, ele saiu para cumprir os 2 anos aqui fora, cometeu uma nova infração, cometeu um novo crime. Com 1 ano e 8 meses aqui fora, ele volta para a cadeia. Esse 1 ano e 8 meses acabou, deixou de contar. Ele volta para a cadeia e tem que cumprir novamente os 2 anos que lhe restava. Então, por aquele mesmo crime, ele já não vai mais poder pedir o livramento condicional, apenas para o novo, que ele foi lá, que ele voltou para a cadeia pelo motivo, tá bom? Então, é muito importante que o livramento condicional conta-se como cumprimento de pena. Mas caso ele seja revogado, revoga tudo também. Perde até esse período que ele estava cumprindo, tá bom? E aí, eu vou te dar um exemplo agora. Um agente em 27 de 5 de 2019 foi condenado por um crime de roubo simples. E foi condenado no dia 5 de 6 de 2019. Iniciou sua pena, provou bom comportamento e pleiteou o livramento condicional. Faltando um ano para ficar livre total, cometeu um novo crime. Então ele volta para sua condenação, ele perde o livramento, volta a cumprir o PPL, que é a pena privativa de liberdade, passa a não ter mais o livramento condicional sobre esse crime do roubo simples e ainda perde os dias que ficou fora, que estão previstos no artigo 88, 86, 88 e 145 da LEP, tá bom? Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse livramento condicional. Se trata do novo pacote atualizado, do novo pacote anticrime, e assim a gente vai se falando. Muito obrigado e até mais!